Olá! A ideia para hoje é um saco de dormir no sofá, ou manta de sofá, só que ela é fechada, em formato bem original. Algumas pessoas chamam esse modelo aqui de cauda de sereia. Então, é uma manta de sofá fechada com uma cauda ou uns pés parecendo uma sereia. Eu inicio pela cauda. Faço ela em separado. E para isso eu selecionei aqui numa amostra. Para uma peça maior, para uma peça para adulto, pode ser a quantia de pontos que couber na máquina. Mas aqui eu selecionei 103 agulhas, da seguinte forma: 3 com malha e 2 lá embaixo. 3 com malha e 2 lá embaixo. Desde que eu tenha números ímpares de grupinho dessas 3 agulhas. Então, eu tenho 103 para esse tamanho aqui. Outros tamanhos, pode colocar a quantia que for. Não vai interferir no restante da peça, porque ela é avulsa. Comecei em linha de outra cor e uma carreira em fio de separação. Agora começo com a lã principal. Essa é uma lã grossa, eu vou trabalhar fora da antena. Faço 4 carreiras. Ergo a metade dos pontos e mais aquele grupinho de 3 agulhas que forma bem a metade. Então, eu ergui metade dos pontos para a esquerda e mais o grupinho central. Coloco o carro em suspenso e aqui eu vou precisar bastante peso, porque vou trabalhar apenas com essas agulhas daqui em carreiras encurtadas. Então, ela vai diminuindo o peso central e eu vou ficando com pouco peso nas agulhas que trabalham. E para não falhar, eu coloco esses ganchos com peso aqui. Faço 4 carreiras. Sempre conferindo para ver se a máquina trabalhou. Ergo um grupinho de agulhas. Mais 4 carreiras. Ergo outro grupinho de agulhas. Assim eu vou fazendo a cada 4 carreiras, um grupinho de agulhas vem para cima. Cheguei no último grupinho de agulhas, agora começo baixando. De 3 em 3 agulhas, cada grupinho tem 3 agulhas. E agora começo baixando. A cada 4 carreiras, eu vou baixando 3 agulhas. E sempre trocando o peso de lugar.
4 carreiras, baixo um grupinho de agulhas. Agora eu cheguei na metade. Esse grupinho é bem o centro do trabalho. Então, tiro o carro do suspenso e vou lá para o outro lado. Ergo essas que trabalharam. E a metade também. Aquele grupinho que forma a metade. Vou começar primeiro elevando e depois baixando. Carro em suspenso, 4 carreiras. Fiz 4 carreiras no final, agora começo baixando, até chegar na metade. Cheguei na metade, tiro o carro do suspenso e faço 4 carreiras. Tiro em linha de outra cor, com bastante carreiras, para deixar esse trabalho reservado. A parte do corpo é praticamente um cone. Posso começar de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu prefiro sempre começar da parte que tem mais pontos e terminar na parte que tem menos pontos. Em tamanhos infantil, em tamanho pequeno, pode ser feito numa parte apenas. E depois ela é dobrada e costurada, deixando apenas uma entrada aqui na parte de cima.
Quando é tamanho grande, eu preciso fazer em duas partes. 2 cones desse. Um deles inteiriço e o outro com a abertura. Usando a máquina toda, você consegue um tamanho adulto. Isso para ser usado em lã mais grossa. Essa daqui tem a Tex 500. É uma lã que vai na máquina. É uma lã da Pinguim que vai na máquina, só que eu deixo fora da antena para não sofrer tanto, para deixar uma malha mais folgada. E na regulagem 10, mesmo assim ela fica uma malha fechada. Para esse modelo, o ideal é uma lã mais grossa. Se você usa somente trabalhar com lã industrial, pode usar 4 ou até 5 fios para dar uma espessura boa, para o trabalho ficar grande, ficar volumoso e também dar mais largura de ponto. Medidas que se toma para fazer este saco de assistir televisão, o saco de ficar no sofá, também chamado de cauda de sereia. Eu tiro a medida da circunferência e ainda dou bastante folga. Então, se for uma pessoa que tem 100 de quadril, eu coloco para 130 de quadril. Eu dou uma folga, porque não é para ficar justo na pessoa. Ela tem que vestir e se sentir confortável ali dentro. Então, quanto maior o tamanho, melhor. E o comprimento também, como se fosse a medida de uma calça. Você mede da cintura até o calcanhar, só que dá mais uma folga, para ela ficar folgada também, para não ficar preso ali. A parte do rabo ou da cauda que foi feita, ela não interfere, porque ela vai ser costurada aqui embaixo. Então, a medida é somente do corpo da peça, certo? Então, antes que me perguntem quantos pontos eu ponho para adulto, quantos pontos couber na máquina, melhor. E para adulto, sempre fazer em duas partes. Uma inteiriça e a outra com uma abertura até uma certa altura. Uns 30, 40 centímetros já é o suficiente para essa abertura aqui. Esse, então, é o início do trabalho, a parte da cauda. Ela vai ser dupla, pode ser usada no lado direito ou também no lado avesso. Ficaria bonito nesse lado também. Iniciei com linha de outra cor, terminei com linha de outra cor. Agora, conto quantos pontos eu tenho no total aqui, não as agulhas vagas. Eu conto os pontos que eu tenho em malha, para saber quantos pontos eu tenho que deixar na parte de baixo desse trabalho que vai ser o corpo. Então, cada grupinho são 3 agulhas. (21 grupinhos. São 63 pontos que eu vou precisar deixar naquela parte que vai ser o corpo do meu trabalho. Eu vou diminuindo pontos. Então, 63 pontos é o mínimo que eu vou deixar. Se eu deixar mais pontos, posso acumular para pôr a cauda. Se eu deixar menos pontos, não tem como lacear. E não consigo ir diminuindo e sobrar esses pontos, eu posso parar as diminuições numa altura e seguir reto. Também não tem interferência nenhuma. Eu vou fazer em tamanho reduzido, porque não é uma encomenda, é somente uma amostra. Então, eu coloquei 140 pontos. Inicio simplesmente enrolando o fio, porque eu vou fazer o acabamento em crochê, na parte da abertura e na parte de cima. Então, inicio enrolando o fio nas agulhas. Poderia ser uma barra pequena também. E agora eu vou reduzindo pontos na lateral. Eu vou diminuir um ponto de cada lado, mas não na extremidade, eu vou deixar uma margem. As diminuições sendo feitas mais para dentro ajuda a dar uma borda bem bonita e não atrapalha nem no acabamento que vai ser feito aqui
e nem na costura depois. Um ponto de cada lado a cada 8 carreiras. Aqui eu vim diminuindo a cada 8 carreiras até chegar no comprimento que eu preciso. Agora tiro em linha de outra cor, mas antes eu vou marcar a metade com um fiozinho. Essas duas agulhas são a metade do meu trabalho. Faço uma marcação e tiro o restante em linha de outra cor. Fiz o corpo, pus a marcação, agora viro o trabalho direito para mim, avesso para a máquina. Aquelas duas agulhas que foram marcadas de meio, coloco para a máquina. Chamei 66 agulhas, que é o que eu tinha calculado na parte da cauda. Agora é só colocar os pontos primeiro da peça, da metade até o 66. Do outro lado também, né? Até o 66. Se forem feitas duas partes do corpo, coloca primeiro uma, a cauda, e depois outra. Como eu fiz uma parte inteiriça, coloco somente a metade. Coloquei a parte do corpo, agora venho com a cauda. Eu posso colocar essa cauda no lado avesso ou no lado direito. Eu achei o lado avesso mais bonito. Então, é essa parte que vai vir para fora. Aqui eu tenho pontos na cor principal que vão para a máquina. Pego da metade, aquele grupinho da metade, acho os pontos e vou pondo para a máquina. Somente os pontos. Onde eu tinha agulhas vagas, ela vai desaparecer. Depois é só puxar o fio de separação e eu tenho essa parte aqui bem limpa. Agora é só puxar o fio de separação e ele solta essa linha de outra cor. Primeira parte da cauda já foi posta. Agora venho
com a segunda parte. Colocando os pontos na máquina. Vai ficando um acumulado de pontos bastante grande aqui, mas vai ser remalhado depois para limpeza. Então já fica perfeito. Já acerto a metade para não perder, né? E depois é só tirar a linha de outra cor por dentro antes de terminar o serviço. Colocada a segunda parte da cauda, agora venho com o restante da peça. Essa foi feita numa parte única, então é só sobrepor aqui. Se for feita em duas partes, coloquei a primeira, coloquei a cauda e depois venho com a segunda parte, aquela que tem a abertura. Aqui os pontos sobrepõem, são vários pontos na mesma agulha, então é preciso tomar cuidado para não perder nenhum. Agora, com cuidado, tirar a linha de outra cor, para ver se não caiu nenhum ponto, porque ainda dá tempo de recuperar. Agulhas todas para cima, verifico se não caiu nenhum ponto. E, naturalmente, aqui não posso passar o carro, porque eu tenho vários pontos na mesma agulha. Então, o ideal é, manualmente, tecer uma carreira, descendo o ponto. Esse ponto bem folgado ajuda a fazer o acabamento embaixo remalhado não ficar muito preso. Então, desce o ponto até lá embaixo, ou um pouquinho mais para baixo da linha B.
E agora com o transportador, passando por trás do postezinho, vamos fazer um remalhado. Assim, já temos costurada a parte de baixo. Agora só falta costurar essa fenda e eu tenho meu trabalho pronto. E temos assim a nossa cauda de sereia. Aqui eu deixei o fio para costura, já que eu fiz numa parte só, então eu costuro até uma altura, deixando uma abertura aqui na parte de cima, que depois vai ser feito um crochê juntamente com o crochê do topo. A lateral da cauda também precisa ser costurada. Aliás, essa cauda poderia ser preenchida com plumante para deixar ela mais recheada. Também ficaria bonitinho. Ela é independente do corpo. Na parte que nós remalhamos aqui, deixou ela costurada. Então, o plumante ficaria somente na parte de baixo. É um modelo bem bonito para ser usado num sofá ou numa cama, ou enfim. É um detalhe diferente para um saco de dormir. É chamado de cauda de sereia por causa desse detalhe que nós fizemos aqui. Eu usei no avesso um sanfonado 3 trabalhando por 2 agulhas vagas, dá esse efeito. Mas o efeito no lado direito também ficaria bonitinho. Essa é um tamanho infantil, bem pequeno mesmo. Deu 60 centímetros de comprimento para essa lã em 150 carreiras. Deu 60 centímetros de quadril com 140 pontos. Se for tamanho adulto, faz em 2 partes, usando toda a máquina. Se for um tamanho adolescente, por exemplo, também em 2 partes ficaria muito bom. Quanto mais volume tem, quanto mais largo ele é, melhor fica o trabalho. Só calcula a quantia de diminuições para caber a parte da cauda, que é feita antes, por primeiro, para você ter a quantia de pontos aqui. Certo? Então, nossa peça para hoje é uma manta de sofá em formato cauda de sereia. Atendendo também a alguns pedidos, que eu já esqueci quantas pessoas me pediram esse modelo, e agora surgiu a oportunidade. Então, se é um vídeo útil, bom trabalho!